Depois que você passou pelo ritual da iniciação para Ifá Milá, depois que todos os rituais foram cumpridos, que é Mulher Ifá, Ixefá, Ifatité e a instalação, o assentamento do Exu Odará para você. Depois que tudo for cumprido, não pode ser esquecido o ebó e os itutus relativa ao teúdo de destino que deve ser feito no final da iniciação. Depois que tudo isso foi feito, agora o sacerdote vai te passar as regras, que são um conjunto de coisas que você não poderá mais fazer, que você não deve fazer para poder evitar algumas situações difíceis ou para poder evitar alguns acontecimentos na tua vida espiritual e material. E terá também preceitos, que são conjunto de coisas que você não pode comer, não pode vestir e tudo mais. Tudo isso é para te enquadrar dentro de uma linha de evolução espiritual e material, sem ter evitando alguma dificuldade possível que você poderá ter no futuro. Depois de tudo isso realizado, aquisa, tem que ter uma manutenção, como eu falei no meu vídeo anterior. E o sacerdote que te iniciou para Ifá Milá, ou para qualquer orixá que seja, deve dar uma assistência pelo menos por 12 meses, para que o iniciado pode se adaptar, para que o iniciado pode aprender, para que o iniciado pode conseguir fazer aquela mudança na vida material e espiritual que ele precisa para poder alcançar o equilíbrio espiritual e material. Um iniciado para Ifá, por obrigação, é obrigatório para uma iniciação para Ifá ter a humildade, a paciência e a tolerância. São princípios básicos da filosofia dos orixás, de uma forma geral. Depois que tudo isso foi feito, há uma coisa muito importante. Aliás, muito importante, que hoje em dia as pessoas não estão se tocando sobre isso, que é teúdo de destino. Teúdo de destino é algo muito sensível que você precisa proteger. Teúdo de destino é algo muito sensível, que pode ser usado contra você. Você que já se iniciou para Ifá Milá, ou para qualquer outro orixá que seja, você que vai se iniciar e você que pretende se iniciar, vocês precisam tomar esse cuidado. Depois da iniciação de vocês, depois de tudo os rituais cumpridos, vocês devem guardar sigilo ou do destino de vocês. O do destino de vocês, ou do Iporri de vocês, não é uma bandeira para ficar, colocando por aí. O do destino de você não é uma foto simples que você ficar publicando na rede social. Por quê? Eu vou explicar para você entender. Uma iniciado que se iniciou para qualquer orixá que seja, vamos falar assim, se para Ifá Milá, porque é isso que tem mais. Se iniciou para Ifá Milá, o destino dele foi determinado no Itefá. Esse iniciado passou por todo o ritual, tudo isso foi feito, a iniciação dele foi concluída. Agora, o iniciado vai seguir as orientações determinadas por Ifá Milá para que a vida dele pode alcançar o equilíbrio espiritual e material desejado. Mas esse Odu que é determinado
no ITEFA é como o CPF do iniciado. É como uma identificando o iniciado. É como o DNA do iniciado. Se esse Odu chega na mão do pessoa errado, esse iniciado vai ter complicação na vida. Quando uma pessoa que conhece o Odu, que fez um estudo sobre os Odus, um sacerdote pega o Odu de iniciação de uma pessoa, que é sempre um conjunto de Odu, com esse Odu, ele pode chegar a conhecer o passado do iniciado, o presente do iniciado e o futuro do iniciado, com esse Odu de iniciação. Com esse mesmo Odu de iniciação, o sacerdote ou uma pesquisadora, ou uma pessoa que conhece os Odus, pode chegar a saber qual são as fraquezas, ponto fraco e ponto forte daquela pessoa. Então, esse Odu de iniciação, esse Odu Ipori, o seu Odu de destino, determina o iniciado. É uma DNA do iniciado. Com ele, há a possibilidade de saber tudo sobre o iniciado. E se esse Odu de destino, esse Odu de iniciação, cai na mão de pessoas erradas, eles podem te dar muita dificuldade. Porque sabe sobre seus preceitos, sabe sobre as tuas regras, sabe sobre seu ponto fraco, sabe sobre seu ponto fonte e sabe como te derrubar, sabe como te atrapalhar. Com esse Odu, sabe como te criar problemas, sabe como te destabilizar. Com esse Odu, sabe como te levar a se atrapalhar você mesmo. É por isso que é muito importante que esse Odu seja guardado sigilo. Hoje em dia, você vê uma pessoa se iniciar para Ifá, ou para outro já não é muito popular, para outro Ifá homem lá em si, a primeira coisa que ele faz é o de destino dele, que ele começa para publicar como se fosse uma poga. Mas isso está errado, não está certo. Quando, por exemplo, uma pessoa mal intencionada entra no teu Facebook, vê seu Odu de destino, e quer te atrapalhar, é como se você deu para essa pessoa, esse ser humano, o meio de acessar você e de fazer de vocês o que eles quiserem. Então, quando o Odu de destino do iniciado cai na mão de uma pessoa errada, esse iniciado tem que saber que ele pode ter todos os problemas desse mundo. Até mesmo ele mesmo pode ser levado a se atrapalhar, tendo o Odu que influencia ele. Então temos que tomar muito cuidado. Iniciamos para Ifá, iniciamos para Oxum, para Iemanjá, e o Odu de iniciação tem que ser guardado sigilo. Não é uma coisa para ser tomada, para se tornar pública. Porque com ele, você que é iniciado pode ser destabilizado. É muito importante entender isso. Agora, o sacerdote que te iniciou sabe sobre o teu Odu de iniciação, sabe sobre o teu Odu de destino. Não tem problema não. Porque se ele é realmente um sacerdote que tem a ética, esse sacerdote, esse ser humano, não pode te iniciar para que você alcance o equilíbrio espiritual e material, para que tua vida melhore, e ele mesmo vai te atrapalhar. Um sacerdote que tem ética não faz isso. Aliás, ele não tem condição de fazer isso. Porque quem cuida não atrapalha. Certo? Então, eu acho que se você que já se iniciou escolher a pessoa certa para poder se iniciar,
Você não tem que se preocupar sobre isso. Se você que já se iniciou escolher a pessoa errada para se iniciar, aí tem problema. Porque sabemos que tem pessoas que não têm a ética. Sabemos. Você que vai se iniciar, ou você que já que pretende se iniciar, agora tem que tomar cuidado para escolher a pessoa certa para poder passando por esse ritual de iniciação. Porque a pessoa que vai te iniciar, o sacerdote que vai te iniciar, vai saber sobre o seu destino. E o certo, com um sacerdote que tem ética, ele não pode te iniciar e também te destruir. Não pode te iniciar e também te atrapalhar. Porque a meta é que o sacerdote que inicia o semelhante para alcançar o equilíbrio espiritual e material, para ter uma estabilidade, não pode atrapalhar esse ser humano, o iniciado. Isso não está errado. Mas sabemos que temos algumas que não têm ética. Isso é um fato. Mas agora, a cada um tem o livre-arbítrio. E a cada pessoa que já se iniciar, ou que pensa em iniciar, ou que pretende se iniciar, tem que tomar cuidado agora para não estar na mesma dificuldade, ou para não se ver na mesma situação que algumas já estão. Não há como esconder, ou não há como que a pessoa que te iniciou não sabe sobre teu Edu. Não há como. Mas agora tem que escolher a pessoa certa, que não seja alguém que vai te ajudar, que vai te iniciar e que vai ser alguém que vai te destruir por um sim ou por um não. Ou alguém que vai te destruir por falta de ética da parte dele. Então é muito importante que os irmãos e irmãs fiquem sabendo disso, que o Edu de iniciação é uma coisa que se guarda sigilo, é uma coisa segredo, é uma coisa que tem que ser conservado, porque com ele você é vulnerável para alguém que sabe interpretar um Edu. Alguém que sabe mexer com o Edu. Mesmo se a pessoa não tem um conhecimento bem rica, se ele sabe já só manipular essas coisas aí, ele pode atrapalhar. Ele pode atrapalhar. Então temos que tomar muito cuidado. E principalmente os iniciados para Ifá. Você se iniciando para Ifá, você tem que saber que teu Edu tem que se guardar sigilo. Teu Edu não é uma coisa que você vai ficar colocando pela rede social por aí. Não. Porque qualquer pessoa que sabe mexer com isso, que pega esse teu Edu, ele pode te destabilizar. Te dá muito dor de cabeça. E depois que você passa por essa etapa, com tudo feito, você tem que saber. É muito importante. O fato que você se iniciou para Ifá Orumilá não faz de você um sacerdote. Eu vou repetir. O fato que você se iniciou para Ifá Orumilá não faz de você um sacerdote. Não. Você se iniciou para Ifá Orumilá, certo? Você tem 1 ano de aprendiz. Para poder pelo menos aprender o básico. Vai ter 1 ano para se transformar, para se encaixar, para se readaptar. Não numa vida nova, com compromissos, com a natureza e com o ambiente. Depois desse 1 ano, é muito importante, até é obrigatório, para que o iniciado faça obrigação de 1 ano para a Ifá dele, porque nessa obrigação se concede muitas coisas. Uma obrigação de 1 ano para ter o Orumilá, obrigação de 1 ano para ter o Ori, e obrigação de 1 ano para ter o Exu Odará. E
Depois, mesmo depois dessa obrigação de 1 ano, você não é um sacerdote. Temos que tomar cuidado. Tem algumas pessoas, 6 meses depois de se iniciar, se acha já sacerdote. Não, tá errado, nunca é. Você se iniciar para Ifá Hormilá não faz de você um sacerdote. Você tem 1 ano para se adaptar. Depois da adaptação, você faz a primeira obrigação anual para você mesmo, para ter o Hormilá, para ter o Ori, fazer 1 ano que ele se iniciou para Ifá Hormilá e também para ter o Exu Odará. A partir desse momento aí, você é um Awo. E você vai ser chamado Omo Awo fulano tal. Omo Awo fulano tal. Você não é um sacerdote. Não, ainda não. Quando, no momento dos rituais de iniciação, foi descoberto pelo iniciado que vai ter um caminho de sacerdotismo, aí é outra coisa. Você vai passar por alguns rituais para ter o título de Alawo. Você passa por algum ritual que são feitos junto na tua iniciação para você poder evoluir no caminho de sacerdotismo. Não é sacerdote que quiser, é que é escolhido. Sabemos que hoje em dia todo mundo quer ser sacerdote. Todo mundo quer ser sacerdote. Mas esquecemos uma coisa. Quem é escolhido para ser é que procurou, é que se autoproclamou sacerdote, ou que procurou caminho para ser, são dois personagens diferentes. São dois religiosos diferentes. Isso se sente na fala, no comportamento, na atitude, no caráter e no saber fazer de cada um desses dois personagens. En tout cas, o certo, na filosofia, na tradição Yorubá, que é ligada aos orixás, que é praticamente a vida dos orixás, é sacerdote que é escolhido. E quando você se inicia para Ifá Hormilá, se você tem o caminho para ser sacerdote, o Odu que cair para você revela já isso. E quando isso é revelado já no teu Odu, o sacerdote tem a obrigação, mesmo se não foi programado, de fazer algum ritual a mais para você pode tomar rumo nesse caminho de sacerdotismo. Mesmo se você, ao final, não quer assumir essa responsabilidade espiritual, isso não impede ao sacerdote de fazer um ritual para você. É obrigatório. Aí você terá como título Alawo Fulano Tal. Então precisamos corrigir algumas atitudes que alguns iniciados estão tendo. Que acham que logo depois, uma vez se iniciar para Ifá Hormilá, já é sacerdote. Não é de jeito nenhum. Você não é sacerdote se você não foi escolhido. Não é o Babalawo, ou o Yanifá, ou o Luo, ou o Arabá, ou qualquer um que seja que tenha um cargo espiritual, que faz de você um sacerdote. Não. É o destino que faz de você um sacerdote. Se no teu destino você tem o caminho do sacerdotismo, não precisa comprar. Você vai ser dependente de você querer ou não. Então, depois da iniciação para Ifá Hormilá, você não é um sacerdote. Você é uma Omoawo, uma iniciado para Ifá Hormilá. Para você tomar rumo de uma sacerdote, isso tem que ser revelado no teu Odu de destino. E é a partir desse Odu de destino que o sacerdote vai poder agora te fazer alguns rituais para você ter a facilidade
para você ter a luz de andar, de evoluir pelo caminho do sacerdotismo.